quase 3 meses vivenciando a guerra na Ucrânia. A gente vai falar daqui a pouquinho no nosso estúdio com o Luiz Kawaguchi, que é nosso correspondente de guerra. Ele que permaneceu durante todo esse tempo na Ucrânia, trouxe todas as informações sobre este assunto e a gente vai justamente, nós reproduzimos aqui, você se lembra, naquele momento, de cenas onde ele, por exemplo, estava num veículo de jornalistas também que acabou sendo atacado, obviamente que muito mais próximo do fronte de batalha, e isso obviamente é sempre um momento de preocupação. Daqui a pouco a gente traz o Kawaguchi aqui para conversar. Tá bom, vamos lá. Temos as imagens agora, são essas as imagens que a gente está reproduzindo agora da guerra na Ucrânia, você está vendo as imagens ali. A gente vê a dificuldade do terreno, aliás, boa parte da discussão foi justamente isso, de como é que os russos estavam tendo dificuldade naquele momento. Aí a gente está vendo a imagem do Kawaguchi, justamente daquele dia onde ele acabou tendo, você vê aí, tá aí, ó, olha o Kawaguchi deitado ali. Kawaguchi, já que você está conosco, seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde a você. Vou pedir para você narrar novamente essas cenas que a gente está vendo, a gente reproduziu à época essas cenas. Bom, antes de tudo, bem-vindo, seja bem-vindo aqui, bem, com saúde, depois de passar por uma experiência dessa, da cobertura que é sempre arriscada, mas você tem um caso especial aí. Como é que foi exatamente agora, depois de tanto tempo, como é que você analisa esse dia em que você foi vítima de um ataque? Obrigado, Piotr. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Esse dia eu estava indo com uma equipe de jornalistas internacionais para fazer uma cobertura próximo da linha de frente dos russos. Ou seja, eu estava tentando chegar numa aldeia que ela estava próxima ali na cidade de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia, e a gente tinha informação de que pequenas vilas ficavam na chamada Terra de Ninguém, quando você não tem nem o controle dos russos, nem o controle dos ucranianos. Então essa população estava ficando à mercê ali da zona zero, da Terra de Ninguém. A gente falou, vamos tentar chegar nessa pequena vila, mas quando chegamos lá, achamos que não haveria nem russos nem ucranianos, mas eram os russos que estavam lá, e eles começaram a atirar no comboio, começaram a atirar no carro onde eu estava junto com outros jornalistas. Kawaguchi, durante a Segunda Guerra Mundial e também na Guerra do Vietnã, a gente pôde acompanhar vários depoimentos de correspondentes de guerra que eles diziam que eles acompanhavam a tropa no caso dos aliados e também dos americanos, e eles se sentiam protegidos por aquela tropa. Quando a gente teve a guerra, por exemplo, do Iraque, isso já mudou. Não a primeira guerra do Golfo, onde você tinha uma série, ainda também era muito parecido, mas na guerra do Iraque, vários correspondentes disseram que eles estavam nessa área, digamos, de zona mista, ou seja, você não tinha nem a proteção do exército de lá, nem do exército de cá, ou seja, o perigo da cobertura tinha se intensificado por esse tamanho de risco. Você está narrando justamente essa situação. Você não tinha nem a proteção, digamos, dos combatentes ucranianos e tampouco dos russos, é isso? Exatamente. Eu estava acreditado, eu tinha licença para trabalhar em território ucraniano, não no território russo. E quando a gente chegou no último ponto de controle ucraniano, eles falaram, na verdade era o penúltimo, eles falaram, olha, daqui para frente a gente não tem como oferecer segurança para vocês. Se vocês continuarem, daqui para frente é por sua conta e risco. E aí a gente chegou, eu e o jornalista da RNE, o Fran Sevilha, e um jornalista ucraniano, nós passamos pela linha de frente ucraniana, só nos demos conta disso depois, na verdade, que era uma linha altamente fortificada, cheia de trincheiras, com tanques, os blindados, né, os carros de combate abrigados embaixo da terra, só com canhão para fora. E andamos mais alguns metros para frente. E aí sim, o último ponto de controle ucraniano. E quando estávamos entrando nessa vila, já fomos apanhados aí por fogo de morteiro vindo do lado russo. Muita gente pergunta, como que você sabe que eram os russos? Porque a gente tinha, de fato, a gente recebeu a informação dos ucranianos que a partir dali só havia tropas russas e a gente viu de onde estava vindo o fogo naquele dia. Kawaguchi, obviamente que muito tempo se passou e eu posso imaginar, temos as imagens novamente sendo reproduzidas aí. Como é que é a reação do corpo naquele momento? Eu estou imaginando aqui, obviamente, a tensão de um correspondente de guerra, ele está num ambiente que é hostil, naturalmente, ele está cobrindo uma guerra, o risco é elevado, há treinamento específico para esse tipo de cobertura que você teve, você sabe disso, mas quando você passa por uma situação de ataque, imagino que muita coisa vem à cabeça e você deve ter reações também de você se questionar, se perguntar por que você está lá. Como é que foi a sua reação especificamente depois desse caso? Então foi assim, quando a gente estava passando pelo último ponto de controle,
um soldado ucraniano, ele até estava vendo, tinha mais outros 3 carros na rodovia, isso tudo aconteceu numa rodovia, e o soldado ucraniano estava pegando os documentos do carro da frente. Chegou uma hora que ele jogou os documentos de qualquer jeito, correu e pulou dentro de uma trincheira. Sim. Aí demora alguns segundos para você pensar, nossa, eu estou sendo atacado. Claro. Quando eu virei para o outro lado, eu já comecei a ver as granadas de morteiro caindo bem perto do meu carro. E aí você vê explosões, você vê muita terra voando, você vê uma nuvem cinza, você vê estilhaços, você ouve o barulho dos estilhaços batendo, né? Demora alguns segundos para você perceber que você está sob ataque. E aí tem um tempo de reação. Por sorte, o nosso motorista, um ucraniano, ele era ex-militar, ele tinha alguma experiência, então ele dirigiu em direção à artilharia russa e depois desviou para a direita e a gente conseguiu achar uma casa. A gente não conseguiu entrar na casa, mas a gente achou um muro e conseguiu pegar abrigo lá. Mas na hora você só consegue pensar numa coisa, eu tenho que descer do carro, porque o carro é um alvo maior para a artilharia. Claro. E visualizado de longe também. Exatamente. Inclusive esse carro, Piotr, ele estava totalmente identificado como imprensa. Inclusive estava escrito imprensa em russo. Então foi um ataque deliberado a um carro que estava totalmente identificado como imprensa e contra outros carros civis que estavam na região também. Kawaguchi, uma última pergunta, rapidamente, por gentileza. Você esperava que essa guerra fosse durar tanto tempo assim? Você está conosco desde o começo dela, participou da programação especial da Jovem Pan. Esse é o questionamento que o mundo faz. Ninguém apostava que a Rússia achava que ia durar tanto tempo, a Ucrânia provavelmente ninguém sabia se ia resistir por tanto tempo. Qual é a sua opinião? Infelizmente, Piotr, eu acho que ela vai durar bastante tempo. É difícil a gente fazer uma previsão, sim, claro, mas não acho que é semanas nem de meses, eu acho que são mais de meses aí. E porque o que acontece, diferente de uma guerra como a gente viu no Iraque, no Afeganistão, que era contra a insurgência, você tem 2 nações lutando aí, a Rússia com maior vantagem, mas como a Ucrânia recebe muito armamento do Ocidente, eles estão quase em pé de igualdade. Então, o que a gente achou que ia ser uma guerra de movimento, aquela que você toma cidades e território muito rápido, ela virou o que a gente chama de guerra de atrito. Tem muita violência para você tomar pequenas partes de território. Então, infelizmente, eu acho que por causa disso, ela vai acabar demorando aí um bom tempo até que tanto a Rússia se dê por satisfeita pelo território que ela conseguiu anexar, ou que a Ucrânia consiga fazer uma contraofensiva para expulsar os russos para longe, para fora do seu território. Os 2 cenários me parecem bastante difíceis de acontecerem no curto prazo. Exatamente. Kawaguchi, obrigado por nos atender. Muito obrigado. Feliz em vê-lo bem aqui no Brasil. Muito obrigado e é sempre um prazer estar aqui no seu programa, estar aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Kawaguchi. Obrigado.